Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. E o vídeo de hoje é a videocrítica da terceira, derradeira e última temporada de Young Royals, uma das maiores séries da Netflix que chegou ao fim no mês passado e temos muito a falar sobre. E como você imaginava que seria? Eu posso te mostrar. Bom, Young Royals surge no Netflix de uma maneira bastante modesta. A série estreou em julho de 2021, num momento onde Vermelho, Branco e Sangue Azul, o livro da Casey McKiston, estava no auge da popularidade. A série estreou com um casting que relembrava muito a ideia que as pessoas tinham dos personagens do livro, especialmente o Omar Rudberg, que parece uma personificação perfeita da ideia que as pessoas tinham da física do Alex Claremont Diaz. Ainda mais envolvendo uma trama sobre um príncipe e um plebeu, ou seja, o público devorou. A série se tornou um sucesso de audiência, Netflix renovou para uma segunda temporada e posteriormente para essa terceira e última. Acho a primeira temporada de Young Royals irretocável, a segunda nem tanto, ela derrapa um pouquinho mais e enche um pouquinho de linguiça. Comentei isso na minha videocrítica aqui no canal e muita gente disse que eu devia assistir a temporada de novo porque eu não tinha entendido nada. Eu assisti de novo e continuo achando a mesma coisa. Mas a terceira temporada de Young Royals chegou como uma despedida agridoce, repleta de emoção para o espectador. Nós sabemos que a Netflix tem um histórico de cancelar séries muito grande, especialmente quando essas séries incluem protagonismo LGBTQ+. Então, não se sabe ao certo se Young Royals na verdade foi cancelada e a Netflix deu a eles a oportunidade de fazer uma última temporada, ou se de fato a criadora Liz Umbjorn decidiu fazer dessa temporada a última. É uma coisa que a gente nunca vai saber, porque ninguém vai falar, né? No início da temporada final, voltamos ao internato de elite Hillerska, com mais perguntas do que nunca sobre o romance do príncipe Willem, da Suécia, interpretado por Edvin Royden, e o estudante não residente Simon, interpretado por Omar Rudberg. Como os colegas e estudantes e o mundo vão reagir ao fato de Willem revelar seu relacionamento com Simon no final da temporada passada? Será que Simon algum dia poderá realmente aceitar o destino real de Willem? E o príncipe herdeiro escolherá o dever ou o coração? Vamos lá. Young Royals é uma série que tem um diferencial muito forte. Por quê? Ela pega uma trama bastante clichê. Imaginem um príncipe que se apaixona por um plebeu. Quantos filmes, em quantas séries nós já não vimos tramas parecidas? A grande diferença, na minha opinião, é que a criadora Liz Umbjorn, ela pega essa história e pensa, como seria isso sob lentes mais realistas, sob lentes mais pé no chão? Então, apesar da trama ter esse ar, não é uma trama tão fanfic o quanto parece. A Liz Umbjorn, ela escolhe abordar essa história de uma maneira muito realista. Como aconteceria se de fato um nobre se apaixonasse por um plebeu e todas as implicações e os altos e baixos que isso teria. E esses altos e baixos conquistaram os espectadores ao longo dessa segunda temporada, provocando uma sensação de luto absoluta agora que temos uma última. E nem tudo são flores nessa série, especialmente quando temos o personagem do August, interpretado pelo Malte Gardinet, que é primo do Willem e vazou um vídeo íntimo do Willem e do Simon, provocando um completo colapso na família real, fazendo com que a pressão sobre o Willem aumente ainda mais. Quem já não teve um membro familiar tão maldito assim, não é mesmo? E nessa temporada agora, ela começa com uma nova dinâmica. O Willem e o Simon podem vir com seu relacionamento mais escancarado, mais aberto, porém eles estão envolvidos em uma teia de processos judiciais devido à questão dos remédios envolvendo o Simon, o Willem tendo ameaçado August com uma arma numa das cenas maravilhosas da segunda temporada e o August tentando ser um sanguessuga da família real. Bom, e minha opinião sobre o ato final de Young Royals é que ele é um tanto quanto desequilibrado, especialmente no que se trata do seu elenco de apoio. Uma nova, rigorosa diretora da escola está cercando os corredores e tirando privilégios dos alunos de
Hilerska, então as festas luxuosas e os rituais de iniciação deles foram cancelados. A escola está sob inspeção criteriosa e a Felícia, interpretada pela Nikita Ugla, é a escolhida para representar os alunos em uma entrevista com uma espécie de conselho estudantil. É muito interessante o arco dado à Felícia aqui, porque ela percebe que ela é tratada como um corpo estranho ali. É muito bonita, na verdade muito sofrida. É a cena onde ela conta para as amigas do racismo sistemático que ela sofre no colégio quando todos pedem para que ela seja a única aluna que amarra o cabelo. O problema é que essas histórias parecem se desequilibrar da trama principal. A greve dos alunos de Hilerska com a diretora, essa trama da Felice, até mesmo a trama da Sarah também, que se apaixonou pelo August e agora vai morar com seu pai totalmente a bublé das ideias, e aí ela fica frustrada de novo. Todas essas tramas parecem muito desequilibradas. E sobre a Sarah, a natureza repetitiva das tentativas de redenção dela não dão muito para os espectadores torcerem numa trama que já está tão abarrotada de outras questões para lidar. E no maior arco de desenvolvimento dessa temporada, a Umbjorn finalmente explora um conflito entre o Villain e a coroa de maneira mais frontal, de maneira mais direta. Com a deterioração da saúde da rainha, o Villain tem que se preparar para a sucessão do trono. De repente, a coroa começa a ver potencial na estranheza do Villain, começando a apresentá-lo como uma nova cara para a família real, que pode modernizá-la e criar uma nova geração de monarquistas na Suécia. Ao mesmo tempo em que o Simon também enfrenta os seus próprios problemas, visto que a família real começa a impor alguns deveres e algumas restrições sobre ele. Bom, Young Royals sempre flertou com essa postura em que o Villain se opõe aos seus amigos anti-monarquistas, a maioria deles, né, que não são os ricos snobs de Hilerska. E aqui a série traz esse conflito naturalmente no relacionamento do Villain e do Simon, que é óbvio que ia acontecer. É um desenvolvimento previsível? É. Porém, é muito bem feito. Muito mais interessante do que na segunda temporada, onde o único problema do Villain e do Simon era o fato de que o Simon tinha arrumado uma nova pessoa. E assim, o Villain é um ponto de Minerva nessa temporada, porque é muito complicado. Há momentos em que o personagem parece completamente descaracterizado. E em outros momentos eu entendo perfeitamente o que a Umbjorn quis fazer ali. Então é muito difícil. Existe um grande desequilíbrio acerca do personagem, e vamos falar sobre isso agora. O Villain parece que de repente sofreu uma espécie de lavagem cerebral e acha a família real ótima, acha o cargo dele maravilhoso. E ele fica realmente consternado quando o Simon começa a mostrar suas ideias mais progressistas, especialmente quando ele vai ao protesto do 1º de maio, que gera uma pequena discussão entre eles. E também tem a questão de que o Villain apoia a greve dos estudantes, que o Simon vê como, na verdade, uma tentativa de oportunismo e uma subversão de pauta, né? Os adolescentes de Hilerska fazem greve para uma questão fútil. Mas existe uma trama que a Umbjorn escreveu com tanta sensibilidade e realidade. É assim, perturbador de assistir, mas eu achei que valeu super a pena, que é a homofobia internalizada do Villain. O Villain tem uma homofobia internalizada para si mesmo e para com os outros muito grande devido à sua criação. Então é claro que ele tem certos momentos ali onde ele tem falas deploráveis. Aquela fala que ele diz pro Simon que não é porque ele gosta do Simon que ele tem que defender todos os queers, me fez querer jogar fora a minha televisão. Não, inseto. Que isso, Bob? Vem no quebra. Mas isso é muito coerente com o personagem, faz muito sentido que o Villain age dessa forma, especialmente no que diz respeito ao irmão dele, o Eric, quando o August revela a verdade de que o Eric participou lá do trote, né, do ritual de iniciação. É interessante também como os alunos de Hilerska querem defender o bullying, né? É engraçado isso, como as elites são tão presas em seus próprios rituais e bolhas que precisam parar, que elas, praticamente as meninas, por exemplo, enxotam a Felícia porque ela pode ter dito alguma coisa na entrevista. Mas voltando ao Villain, o Edwin Reading é fenomenal em mostrar as batidas emocionais ali do Villain, mostrar pro público as diversas camadas e nuances do personagem. É muito interessante como ele consegue orquestrar as cenas onde o Villain tá mais introspectivo, onde o Villain tá mais silencioso, com as cenas onde o Villain explode
explode com a sua raiva reprimida, que o torna uma pessoa até mesmo violenta. O arco de privilégio e a identidade autoimposta ao villain são muito mais fortes aqui. E esse é o ponto que eu acho que torna o personagem um pouco desagradável nessa última temporada, especialmente no que diz respeito aos últimos episódios. Do episódio 4 pra frente, o villain se tornou praticamente insuportável. No entanto, a sensibilidade do Edwin Reading ao isolamento a qual o villain vive, a solidão a qual ele vive, tornam o personagem mais crível, justamente porque o ator é muito comprometido. Eu gosto como eles focam nas microexpressões, isso é uma coisa que eu falei na segunda temporada, que tá presente durante toda a série, incluindo essa. O villain, ele tem uma cena muito interessante, que é quando o villain descobre que o Eric participa do trote, né, de Hilerska. A microexpressão que ele faz, gente, assim, ele não move um músculo, o Edwin Reading, ele não move um músculo, mas ele faz uma microexpressão que te passa tanta decepção. Assim, realmente é um elenco escolhido a dedo. Inclusive no documentário Young Royals Forever, que foi lançado junto com o último episódio, eles mostram como o Edwin casava perfeitamente pro papel e como o Edwin conseguiu captar muito bem essas microexpressões do personagem, né? O único momento da série onde a mandíbula tensa e a cara amarrada do villain relaxam é quando o Simon aparece. Falando no Simon, esse é o primeiro papel de atuação do Omar Rudberg e isso é surpreendente. Ele interpreta muito bem esse jovem. O Omar imbui ele de uma moral, de uma firmeza, mas ao mesmo tempo de uma flexibilidade ao ver que o personagem começa a navegar na vida real do villain. O Simon ama o villain e quer fazer parte da vida dele. Então ele se flexibiliza a certas coisas em prol desse amor, como por exemplo, exclui sua conta no Instagram e vai conhecer a família real em uma cena que, assim, a tensão é quase palpável. E os dois são ótimos. É super interessante como a química dos dois amadureceu ao longo das temporadas e aqui atinge o seu auge. Na primeira cena da temporada, na primeira cena onde o villain e o Simon se encontram, eles estão numa sala e demora pra eles se tocarem. Você sabe que eles já estão namorando, estão numa relação um pouco mais estável, e você espera pra ver algum beijo, alguma carícia, e demora, e eles estão perto. Eu gosto como a direção percebeu a química dos dois e orquestra isso pra gerar um clima de tensão sexual, assim, avassalador. Todas as cenas com inclinações mais sexuais de Young Royals são formidáveis. Como o Omar Rudberg disse no documentário Young Royals Forever, essas cenas não são o forte da série, de fato, a série foca em outras questões. Mas assim, elas são deliciosas de assistir. Nessa temporada elas estão ainda melhores, se é o que vocês entendem o que eu quero dizer. Que velha safada! É claro, é aquele amor jovem, é aquele amor fumegante, é aquela primeira paixão que é avassaladora. E a série se utiliza disso, e os atores se utilizam disso, para que o público se identifique com esse amor adolescente. Eles trocam aquelas juras de tudo que eu quero é estar com você, ao mesmo tempo em que o amor deles é completamente fora, assim, proibido, né, digamos, é uma relação fadada ao fracasso. Fracasso que tá presente no penúltimo episódio. A Netflix fez uma pausa na série em que lançou os 5 primeiros episódios e depois o último episódio junto com o documentário, com um lapso de uma semana. Eu acabei assistindo tudo junto por falta de tempo, mas eu entendo por que a pausa no 5º episódio, porque é um momento muito triste de rompimento, onde a câmera foca em bastante plano detalhe nas lágrimas deles. Eu gosto como a câmera de Young Royals agora se tornou muito mais íntima, muito mais intrusiva do que ela era na temporada anterior. A gente enxerga todos os poros desses personagens. E aí a gente chega no último episódio, a gente chega no final. E vamos comentar sobre isso agora. Bom, o Omar Rudberg falou uma coisa no documentário que me chamou bastante atenção. Ele disse que achava estranho Young Royals ter um final justamente porque não é o final da vida deles, né? Eles são jovens, ainda tem muito pra viver. Então, é exatamente isso. Young Royals 3 não parece um final justamente pelos seus protagonistas serem muito jovens, né? Assim, é difícil encarar que esse é o final da vida deles e que agora eles vão viver felizes para sempre. Eu digo felizes para sempre porque a série tinha duas opções. Ou a série iria para um final coerente, mais cruel com o espectador, que seria o final deles dois separados. Gente, é óbvio que eles terminariam separados se tratasse de um drama com um viés um pouco mais pé no chão. Ou a série podia optar
optar por um final totalmente incoerente, mas compassivo com seu público. E eu gosto que a Lisa Ambjorn optou pela segunda opção. Eu acho que aqui é uma incoerência perdoada, é uma incoerência quase justificada. Faz sentido a série terminar com um final feliz do Villain escolhendo o Simon ao invés da coroa. É claro, eu acho essa cena um pouco mal orquestrada, acho. A maneira como o Villain fala com a mãe dele, ele se resolve com a mãe dele muito rápido pra começar, e aí depois ele magicamente, não quero, deixa pro August, um beijo, tô indo embora do carro, tô indo atrás do homem da minha vida. Tudo bem, a gente pode relevar, mas parece um final muito novelesco. Aliás, eu diria que Young Royals se comporta como uma boa novela das 6 da Globo. Mas nesse meio tempo, tem uma coisa do final que eu achei cruel e interessante, que é o August. O August é um personagem que, assim, eu não comprei nenhuma das tentativas de redenção dele. Talvez por eu ter alguém muito parecido com o August, já ter convivido com alguém muito parecido com o August na minha vida, eu tenho muita dificuldade com esse personagem. É um personagem que não me desce em hipótese alguma. Não consigo comprar a redenção dele, e eu gosto do final, porque os colegas dele, né, dizem pra ele, quando ele diz que é o próximo na linha de sucessão, diz pra ele, nossa cara, você errou feio, né, porque você não precisava fazer parte da família real, só precisava ficar dentro dela, porque agora você tá cheio de responsabilidades, você não vai poder curtir sua vida, você vai ser controlado. E é exatamente esse o final dele, né? Porque agora o personagem vai herdar o cargo do Villain, coisa que ele próprio buscou, e se Deus quiser vai ser muito infeliz no processo. Mas assim, honestamente, eu achei o final de Young Royals bastante majestoso e bastante compassivo com seus personagens e com o seu público. É uma cena final muito bonita, muito romântica, e que deixa também uma margem pra acontecer mais coisas. Eu gosto que pode sair daí um novo produto, pode sair um filme. Eu queria muito que saísse um filme. Eu acho que os personagens são tão vivos, eu acho que eles mereciam mais uma história. Podia ter mais uma temporada, ou algum outro drama, ou uma temporada um pouco mais melosa, à la Heartstopper. E é interessante como o documentário aborda que Young Royals deixa um legado pra televisão. Deixa um legado não só pra televisão sueca, mas pra televisão como um todo. Existem muitas pessoas que o Heartstopper deles é Young Royals. O que Heartstopper representa pra mim, muitas pessoas LGBT ou não, tem isso com Young Royals. Encontram em Young Royals esse lugar de conforto. Eu confesso que não tenho isso porque eu acho a série um pouco deprimente demais. Eu acho que ela às vezes é muito dramática, né? O que é bom, claro, porque prova que uma série teen pode ter um roteiro com excelência. Mas há momentos em que a série parece que pesa muito no drama, na minha opinião. Tem pessoas que pra eles é o ponto de conforto. E assim, é muito importante ver como esse produto se tornou um fenômeno na Netflix e com certeza se tornou um referencial de audiovisual LGBT, um audiovisual LGBT que pode sim ter bons personagens, uma boa história, um bom enredo, ser acessível para as famílias e ainda ter um final muito maravilhoso. Eu acho que assim, chega de finais deprimentes para minorias. Isso é uma coisa que eu até tenho lutado e me enfurecido em alguns debates que eu tenho tido, de como finais felizes para minorias parecem incoerentes. Por que o fulano não morreu? Por que o fulano não foi assassinado? Por que o fulano termina feliz? Como se nós, minorias, não merecêssemos um final feliz. Eu acho isso bastante patético. Acho patético que essa retórica continue existindo em alguns lugares que consideram, por exemplo, Heartstopper uma série pasteurizada, e que com certeza há lugares que vão falar que o final de Young Royals é pasteurizado. Ele, claro, soa incoerente com a trajetória da série, porque a série era muito dramática, então esperava-se que o final fosse ser um pouco mais cortante, mas eu apreciei demais. Young Royals teve uma jornada maravilhosa na televisão, que se você não conferiu, vai tirar o atraso na Netflix. Eu não reconheço você. Você acha que a gente pode esquecer o que aconteceu só essa noite? Tá tudo bem entre nós? E é isso, esta videocrítica fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar um comentário aqui, curta, comente, compartilhe com quem gosta de cinema e nós nos vemos na próxima videocrítica. Até lá!